Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais, fascinantes da psicanálise, os mecanismos de defesa. E para começar, vamos direto no mais fundamental de todos, aquele que o Freud via como o coração da teoria dele, o recalque. Pensa aí, quem é que nunca passou por isso, né? Aquela memória ou um pensamento que some, simplesmente desaparece, por mais que a gente tente buscar. Mas e se esse sumiço não for só um esquecimento? E se for, na verdade, uma ação deliberada da nossa própria mente? Pois é exatamente essa ideia que está no centro do recalque. Então, vamos lá. O que é exatamente esse tal de recalque? Bom, ele é um dos pilares da teoria do Freud, um mecanismo que tem uma função bem específica na nossa vida psíquica. E aqui está o ponto central de tudo. O recalque é um processo ativo. Não é um esquecimento passivo, sabe? É uma operação da nossa psique que literalmente expulsa e mantém do lado de fora da consciência certas ideias ou sentimentos que são vistos como perturbadores. Para a gente conseguir visualizar isso melhor, pensa assim, imagina que tem uma espécie de porteiro, ou um segurança, ali na fronteira entre o nosso consciente e o inconsciente. O trabalho desse cara é barrar a entrada de qualquer conteúdo que possa causar algum tipo de desprazer, de conflito. Ele está ali ao tempo todo de guarda, decidindo o que pode entrar e o que tem que ficar de fora. E olha, essa ideia não veio do nada não. Ela nasceu ali na prática clínica mesmo. O Freud começou a perceber que os pacientes dele, principalmente os que tinham quadros de histeria, faziam um esforço bem ativo e intencional mesmo, para esquecer, sabe? Para manter certas lembranças bem longe. Era uma coisa visível, uma resistência, uma força que lutava contra a lembrança. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é o recalque, vamos para a parte que eu acho mais fascinante. Como é que ele funciona? Porque a teoria descreve um processo que é super dinâmico, bem complexo. A teoria divide isso em 3 momentos, 3 tempos. O primeiro é o que se chama de recalque originário. É basicamente a primeira vez que uma ideia é barrada. Isso cria um tipo de núcleo lá no inconsciente. Aí depois vem o recalque propriamente dito. Esse núcleo que foi criado começa a funcionar como um ímã, sabe? Ele atrai e puxa para perto dele outras ideias que têm a ver com a primeira. E por último tem o retorno do recalcado, que nada mais é do que a pressão constante que todo esse material faz para tentar voltar para vir à tona na consciência. E é aqui que entra uma dimensão que é, uau, fascinante. A energia. Porque o recalque não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. Manter algo recalcado exige um gasto constante de energia psíquica. Pensa nisso. É uma batalha que, na verdade, nunca para. É exatamente essa força, ou contra-força, se a gente quiser ser mais técnico, que sustenta essa barreira. Agora, se essa energia gasta para manter tudo lá embaixo diminui, a barreira enfraquece. E aí, aquilo que estava escondido começa a fazer pressão para sair. É um jogo de forças o tempo todo, um equilíbrio super delicado. Tá, mas e o que acontece quando essa pressão vence? Quando a energia para manter o recalque simplesmente não dá mais conta? Ah, é aí que a coisa fica ainda mais interessante. É o que a gente chama de o retorno do recalcado. Só que esse conteúdo que foi recalcado, ele quase nunca volta para a consciência do jeito que ele era, na sua forma original. Seria direto demais, entende? O nosso porteiro interno o barraria de novo na hora. Então, o que ele faz? Ele encontra umas rotas alternativas. Ele volta de um jeito disfarçado, distorcido, simbólico. A gente pode ver isso em 2 formas bem clássicas. Na histeria de conversão, a representação, a memória em si, é barrada com sucesso. Mas a carga emocional que estava ligada a ela é convertida num sintoma físico. Uma paralisia, uma dor que não tem explicação médica, por exemplo. Já na neurose obsessiva, a coisa é diferente. A representação pode até voltar à consciência, mas o afeto, a emoção, é deslocada para uma outra ideia que acaba virando uma obsessão, um ritual. E esses retornos disfarçados aparecem no nosso dia a dia o tempo todo. A gente vê isso nos sonhos, né? Naqueles atos falhos, quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra, nos xistes, nas piadas, que às vezes soltam uma verdade que a gente nem sabia que estava ali. E claro, de forma mais séria, nos sintomas neuróticos que causam sofrimento. Ok, então a gente entendeu o conceito, as consequências. Mas e aí? Como é que a psicanálise lida com isso na prática? Qual que é o objetivo de um trabalho terapêutico quando se fala de recalque? Olha, o ponto central não é reprimir ainda mais, não é dar mais força para o nosso porteiro trancar tudo com mais violência. É justamente o contrário.
O objetivo é, com muito cuidado, permitir que esses conteúdos venham à tona, não para assustar, mas para que eles possam ser entendidos, elaborados e, finalmente, integrados na nossa consciência de um jeito novo. E a ferramenta para isso é a famosa associação livre. A ideia é convidar a pessoa a falar livremente tudo o que vier à cabeça, sem filtro, sem julgamento. Ao fazer isso, se cria um espaço seguro, onde as conexões começam a aparecer. E aquele material recalcado consegue encontrar um caminho de volta, driblando a vigilância do nosso porteiro. E quando, no meio da terapia, aparece aquela hesitação, aquele bloqueio, sabe? Ou uma vontade súbita de mudar de assunto. Isso tem um nome: resistência. E o mais legal é que para a psicanálise isso não é um problema. Pelo contrário, é um mapa. A resistência é um sinal de que a análise está chegando perto de um núcleo recalcado importante, de um ponto sensível que a defesa está protegendo com unhas e dentes. Então, para a gente fechar essa nossa análise, fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer um sonho meio esquisito, um lapso de memória, ou aquele pensamento que fica martelando na cabeça, talvez seja um sinal. E aí fica a pergunta, né? O que será que o nosso inconsciente está tentando dizer por trás de todos esses disfarces?